O xadrez em si mesmo não é um jogo muito complexo, por acaso. O quê? Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Corino Como é que eu te explico? Então, o nosso tema de hoje é Como é que eu te explico o xadrez em 5 minutos e temos aqui o Vicente. Olá Vicente, como é que estás? Olá, estou bem, obrigado. Então, vem connosco então descobrir o mundo fantástico deste desporto, como aprender xadrez em 5 minutos e descobrir como é que o Vicente equilibra esta paixão com o curso de Medicina. Pronto, vamos então começar por te conhecer um bocadinho. Pronto, a minha primeira pergunta é: quem é o Vicente? Então, eu agora sou um estudante do ICVAS, Medicina, mas por acaso eu nasci na Bélgica, vivi em Portugal nos meus primeiros anos e depois também mudei para o Canadá, onde estive os últimos 7 anos. 5 anos em Ottawa, 2 anos em Vancouver, antes de vir para cá. Ok, boa. Então, e como é que surgiu então o teu interesse pelo xadrez? Foi assim amor à primeira vista ou alguém te introduziu? Como é que funcionou? Então foi 100% o meu pai. O meu pai é que me ensinou a jogar, ensinou-me a mim, ao meu irmão e à minha irmã. Começámos todos a jogar por volta da mesma altura. O meu irmão era normalmente com quem jogava mais, jogava muito com ele, até competíamos muito. Tínhamos sempre aquela coisa de ver quem é que jogava melhor. Mas o meu pai tentou desenvolver isso nos três e acabámos por entrar em muitos torneios e isso os três jogando, que foi. Okay, pronto, pegando assim nessa primeira parte, nos teus primeiros passos no xadrez, o que nós queremos mesmo perceber era como é que foi o teu primeiro jogo a sério, a tua primeira competição, se te lembras? A minha primeira competição deve ter sido ainda aqui em Portugal, deve ter sido em Lisboa, se calhar. Foi um daqueles torneios que jogava quando era mais novo. Fui com o meu pai e com o meu irmão, acho que era na Mata de Benfica, para ser preciso. Mas sim, eu já não me lembro muito bem dos primeiros jogos. Só me lembro que gostava muito, era muito tenso o ambiente, por vezes aquele silêncio um bocado ensurdecedor, mas era interessante. Ok. Agora, uma perguntinha só a título de curiosidade. Nós sabemos que existem vários tipos de partidas de xadrez. Quais são as tuas favoritas? Rápidas, semi-rápidas, lentas? Eu prefiro normalmente jogar semi-rápidas, Ok. então 10 minutos cada lado. Só que antes também tinha algum gosto pelas lentas, mas hoje em dia já não tenho a paciência para aqueles jogos. Demasiado Compreensível. tempo. Pronto, também tínhamos aqui outra curiosidade, e eu já sei que tu percebes muito de xadrez, portanto, se pudesses jogar contra qualquer jogador da história de xadrez, quem é que escolherias? Uma pergunta difícil. Eu gostava muito de jogar contra o Kasparov Claro. quando estava assim no seu auge. Seria um jogo que perdia logo, se calhar nas primeiras 20 jogadas, mas seria um sonho. Ok. 20 jogadas ainda é um bom número. Yeah, Acho que ainda estás no sim, bom eu caminho. sinto que perderia em duas, estás a ver? Mas pronto, agora tu já referiste que vieste do Canadá, ou que estiveste lá um tempo, portanto nós íamos te lançar aqui um desafio. Eu tenho aqui algumas questões. Questões não, comidas. Quero saber quais são as tuas comidas preferidas entre Canadá e Portugal. Eu vou-te lançar duas, uma do Canadá e outra de Portugal, e eu quero que tu me Ok. digas qual é que preferes. Ora, poutine ou francesinha? Francesinha. Ok. Tourtière ou leitão à bairrada? Leitão à berrada. Sim. Salmão defumado ou bacalhau à brás? Bacalhau à brás. Bisonte grelhado ou arroz de pato? Arroz de pato, sim. Gosto Ui. de manter a energia tuga, gosto. Portugal Sim, está aqui sim. em força. Ribs com maple syrup ou entrecosto? Aí vou ter de dizer ribs. Ok. Bannock ou broa de milho? E se quiseres explicar o que é Bannock ou Bannock, Eu por acaso nem tenho a certeza o que é Bannock, mas... pronto. Isto foi tirado de um site, portanto estou a confiar. Vamos para os doces. Butter tarts ou pastéis de nata ou é a mesma coisa? E eu gosto muito de butter tarts. O que é que são? São uns doces assim que têm... parece quase doce de leite dentro. É assim, doce de leite às vezes com maple syrup. É delicioso. É como um pastel de nata, mas em vez daquela Ok, parte ok. dentro, é um bocado Ok. trocado. Nanaimo Bars ou Tocinho do Céu? Nanaimo Bar, Ok. Beaver Tails ou filhós? Beaver Tails. Maple Taffy ou leite creme?
Eu gosto de leite de creme. Ok, Boa. vamos Portugal. Blueberry Grunt ou pudim? Pudim, até porque nem sei o que é o. Excelente, pronto, acabamos agora estas perguntinhas. Fico feliz. Está visto que Portugal ganha nos pratos principais, Canadá melhor nas suas sobremesas. Pronto. Pronto, acho que é um equilíbrio Acho que bastante está equilibrado. saudável. Sim, Acho que está equilibrado. Acho que sim. Então agora chegamos aqui à nossa parte mais educativa do podcast e queria que tu tentasses explicar o xadrez em 5 minutos. Não precisam de ser 5 minutos, mas que nos desses assim o básico, assim algumas luzes de como iniciar Sim. neste jogo. Se quiseres, damos 3 pontos: Exato. objetivo, peças e movimentos, estratégia ou sorte. Então, um resumo breve. Vamos ver. O xadrez em si mesmo não é um jogo muito complexo, por acaso. É um jogo que podes aprender até com algumas aulas rapidamente e, na essência, acaba por ser só ver como é que as peças movem. Então, tens as peças principais que em algumas aulas, em algumas horas, consegues rapidamente descobrir como é que movem. A parte mais difícil é aquela barreira quando chegas de iniciante para intermédio, que é a ideia onde tens de começar a pensar em aberturas, em estratégias longas, em vez de só a primeira jogada que aparece à frente do tabuleiro. Porque muitas vezes até a intuição já é o suficiente para poder jogar bem, só que para começares a pensar mais à frente já tens de desenvolver um bocado, jogar muitos jogos, e é normalmente aí onde começas a ver uma diferença entre jogadores principiantes, que nunca jogaram antes ou jogaram pouco, e jogadores que já têm mais experiência, porque já vêm um bocado mais à frente, já conseguem pensar noutras ideias, vão buscar os jogos que já jogaram no passado e podem traduzir isso no tabuleiro. Ok. Ok. E pronto, como estavas a explicar nessa parte da estratégia e tal, traz-nos ao último ponto que o Guilherme falou sobre a estratégia ou sorte. Até que ponto é que tu achas que é pura estratégia ou é preciso termos assim aquele treuzinho da sorte que nos ajude ou aquele talento básico, aquela imprevisibilidade do jogo, ou é tudo puramente estratégia e não há forma de contornar isso? Eu diria que é quase tudo estratégia, mas depois também há muito espaço para não tão sorte, mas sim pensamento e mais no sentido de pressão. Quando sentes pressão ou quando estás pressionado no xadrez, afeta-te muito o teu jogo. Até Verdade. vês isso nos mundiais agora de xadrez. A maneira que aquilo acabou foi muito por causa de pressão individual. Às vezes nem é tanto pelo tabuleiro ou contra quem vai jogar, mas sim como é que te estás a sentir durante o jogo. E isso tem um impacto enorme, às vezes até muito subestimado, mas é preciso ter isso em mente até quando estás a jogar e quando estás em torneios, porque é muito difícil equilibrar isso com a estratégia geral. Pronto, e agora para quem te está a ouvir e a ver, que se calhar ainda não percebe tanto de xadrez, há assim alguma dica que tu gostasses de dar? Há assim algum erro comum que os iniciantes dão muito e que tu vês? Eu queria só deixar a nota que o Vicente está mais próximo do Magnus Carlsen do que de mim. Portanto, É verdade, é verdade. Mas também não é difícil. queremos saber Estás a algumas ser muito dicas. generoso. Portanto, Eu sei. dicas para os principiantes. Tentem não desenvolver logo a rainha de imediato. Ok, É a primeira ok, coisa. Ok, boa. Muitas vezes gostamos de ir logo a tirar todas as peças para o tabuleiro e ver o que é que acontece. Eu gosto mais, pessoalmente, de jogar um jogo lento, um jogo mais tático, onde consegues desenvolver peças lentamente. Um jogo tipicamente chamamos fechado. Só que eu acho que o melhor conselho, a melhor dica que posso dar para os principiantes é mesmo evitar atirar tudo nas primeiras 5 a 10 jogadas e em vez de tentar criar um ataque mais longo que possa desenvolver até para uma coisa mais forte do que só pôr a rainha e o cavalo fora e ver se consegues dar checkmate em 10. Ok. Pois, então, nesse sentido, há assim alguma abertura, porque lá está, aquela abertura, penso que é Fool's Mate, assim, algo do género, que é Sim. aquela primeira técnica que toda a gente aprende no início e depois Sabe tão claramente bem. deixa de funcionar. No início, eu imagino, mas há assim alguma abertura que tu recomendes que já seja tipo o passo a seguir, em vez dessa, porque toda a gente já conhece essa, quem já tocou no xadrez e eu acho que já todos jogámos um bocadinho, quer dizer, tu um pouco mais, acredito, mas se há assim alguma abertura que tu dirias que, ok, este já treinou um pouco, pelo menos. Por acaso, em termos de aberturas, há uma que eu joguei desde que era pequeno e ainda jogo agora porque funciona muito bem para mim, que é a abertura italiana, um jogo italiano, Gioco Piano, que é a variante específica.
Eu gosto desse porque é muito posicionamento, onde estás sempre a mexer o cavalo para outra casa para ver onde é que fica melhor, basicamente. E é um bom passo a dar, até porque não é uma abertura muito complicada, até tem muitas semelhanças com outras aberturas assim mais principiantes. E com alguns vídeos de YouTube aprendes aquilo facilmente. É bastante Ok. controlada essa abertura. Também Sim. foi a que me ensinaram quando eu comecei no xadrez logo, porque é uma estratégia bastante fácil logo de começar e Sim. acabamos por conseguir proteger as peças e como estavas a dizer, desenvolver as peças de uma estratégia bastante segura. Portanto, olha, Sim. concordo com essa abertura. Pronto. Portanto, estás agora em medicina, tens que conciliar agora as duas coisas e nós queremos perceber como é que tu fazes isto, porque o xadrez é um desporto exigente, que exige muita prática, a medicina é uma área muito exigente, que exige muito estudo, portanto, como é que tu concilias estes estudos com a competição, porque eu sei que agora estiveste com o CDUP, com a Universidade do Porto a Sim. competir em Lisboa, acho que Sim, no Campeonato Nacional Universitário. Sim. portanto, como é que é conciliar o xadrez e a medicina? Então, o objetivo é tentar não estar a jogar xadrez durante as aulas. Ok. Às vezes, às vezes não me consigo conter tanto, mas sim, é um pequeno desafio, mas geralmente é uma coisa que dá para fazer desde que tenhas consciência do tempo que andas a pôr no xadrez e desde que tenhas consciência também do que é que ainda tens para fazer. Mas não é uma coisa impossível de fazer, até que eu sinto que ajuda muito a sentir-me mais confortável até com os estudos e dá-me espaço para relaxar. Ok, boa. Então, aqui uma pergunta assim só engraçada. O que é mais difícil para ti? Decorar todos os músculos do corpo humano, como nós temos logo de aprender em Anatomia 1, ou planear as tais 10 jogadas à frente do teu adversário que estava a dizer? Essa é muito difícil. Acredito. Eu diria que é mais fácil para mim o xadrez, já que já faço Claro. Claro. desde que era muito jovem. Mas anatomia também, acho que vou chegar lá. Já vou chegar a um É. ponto onde vai ser igual. Mas vais ver que depois acaba por ser fácil com a Sim, tudo prática. se faz. Sim. O xadrez, sentes que o xadrez trouxe assim alguma coisa que te ajude agora nos estudos? Ou só atrapalha porque queres jogar? Queres abrir o chess.com e queres jogar um bocadinho? Um bocado dos dois. Eu sinto que o xadrez, em termos de paciência, ajudou-me muito a tentar não ser tão espontâneo com tudo que faço, Uhum. apesar de ainda o ser, mas Isso é sim. bom. Teoricamente, eu acho que o xadrez é muito bom para desenvolver paciência, habilidade mais crítica e a verdade é que tem muitas maneiras de até poder-te ajudar nos estudos, poder-te ajudar no pensamento geral e tudo depende da maneira que estás a gerir o teu tempo e tentar não abrir chess.com durante as aulas. Ok. Eu sei que pronto, só estás no primeiro ano de medicina, mas já houve algum momento nestas competições a que tu vais ou assim que sentiste que tinhas mesmo de escolher entre a medicina ou o xadrez, ou que já pensaste que no futuro vais chegar a algum ponto em que vais ter de ter uma decisão ou isto ou aquilo, ou achas que vais conseguir sempre conciliar os dois? Eu acho que vai chegar a um ponto onde vai ser muito difícil, porque para manter um certo nível no xadrez é preciso estudar a abertura, estudar fim de jogo, é preciso estudar muita coisa ah, que a verdade é que durante o curso de medicina e até depois podes não ter esse tempo para pôr no xadrez. Então eu já pensei muito e eu sinto que a um certo ponto se calhar vai ser mais difícil conciliar, mas até chegar a esse ponto é tentar mesmo ver onde é que consigo chegar no xadrez e puxar-me academicamente e também nessa extracurricular. Ok, boa. Falámos há bocadinho que tu estiveste numa competição agora da Universidade do Porto, da Universidade do Porto, não, a representar a Universidade do Porto. Como é que foi essa experiência? Foi o teu primeiro torneio enquanto estudante do ensino superior, não é? Sim. Como é que foi a experiência? Foi muito interessante, por acaso. Pude jogar com outros colegas de equipa que são da Universidade de Porto, são colegas da FEUP, que jogam muito bem. Estava lá um jogador que, por acaso, é o quinto melhor de Portugal na nossa equipa, e essa experiência também foi um bocado. mostrou-me que não sou o melhor, nem, nem perto. Mas sim, aprendi muito com esse torneio e foi interessante também ver que há outros estudantes de universidades, nas universidades de Portugal, que
têm esse mesmo interesse e que tentam equilibrar o tempo igualmente com um curso de engenharia, medicina, o que seja. Muito bem. Então, e nesse seguimento, como é que tu vês o interesse pelo xadrez pelos jovens de hoje em dia? Não só dos jovens do ensino superior, mas pronto, já que estamos todos na faculdade, Sim. se calhar incidir um bocadinho mais aí, mas achas que está a crescer? Achas que precisa de mais visibilidade? Como é que achas que está o interesse dos jovens? Eu acho que xadrez nesses últimos anos cresceu muito em popularidade, com mais influencers, com mais pessoas ligadas às redes sociais a mostrarem jogos de xadrez e acompanharem eventos internacionais. E eu acho que também houve, no bom sentido, mais uma diversidade de pessoas que podem começar a jogar xadrez. Já não é uma coisa tão difícil de entrar, que outrora era mais difícil se calhar aprender, começar a jogar, encontrar torneios, até financiar para entrar nos torneios. Hoje em dia é muito mais fácil, muito mais acessível e eu acho que com o tempo também vai continuar a o ser. Muito bem. Pronto, também já falámos um bocadinho da tua história enquanto jogador. Qual é que sentiste que foi assim, um momento mais marcante enquanto jogador de xadrez? Seja bom ou mau. Sim, seja bom ou mau. Mais marcante? Eu diria que foi um torneio que tive até antes de vir aqui para Portugal. Tive um torneio em Vancouver que me marcou-me muito. Então é um torneio de 3 dias, onde tens 2 jogos ou 3 jogos por dia. E nos primeiros 2 dias não tinha perdido um jogo, tinha ganho todos os jogos de seguida. No terceiro dia não me sentia nada bem para jogar. Apressei as jogadas todas, perdi todos os jogos. E eu acho que isso ensinou-me muito, até que depois disso nem queria ver xadrez, nem queria tocar xadrez por um bocado, senti-me tão desanimado. Só que ensinou-me muito essa experiência, que é, podes estar a fazer tudo perfeito, mas erros pequenos ou erros mais crassos podem afetar tudo. E é importante levar as coisas com paciência e com calma, senão podes deitar tudo que construíste. É assim, Claro. deitar a perder. Pois. Nesse seguimento também, como estavas a dizer, pronto, é preciso também respeitarmos o nosso tempo, o nosso espaço. E o xadrez é um jogo muito mental, joga muito com o nosso psicológico, com a pressão que nós colocamos em cima de nós e que os outros colocam em cima de nós. Portanto, tens algum tipo de estratégias para lidar com a pressão que sentes antes de alguns tipos de competições? Como é que lidas com isso? Por acaso, esse tipo de coisa é normalmente onde afeta-me muito também. Pois. Em termos psicológicos, eu acho que é uma parte muito difícil do xadrez. É uma parte que toda a gente tem problemas com isso. Dos melhores, o top 1 mundial, até pessoas como nós estamos aqui a tentar chegar lá. Mas o melhor a fazer é sempre que sentires que estás a começar a apressar-te muito, respirar fundo, até se só tiveres 1 minuto no relógio, é melhor usar esse minuto para pensar bem do que tentar estar a fazer tudo à pressa e lidar com essas complicações que depois vão acontecer e seguir no tabuleiro. Ok. Pronto, estamos quase a chegar ao fim, vamos começar aqui a concluir. Que conselho darias? Já debatemos isto um bocadinho, mas queria mesmo se há assim algum conselho para quem quer começar no xadrez, mas olha para aquilo e pensa: não, isto não é para mim, isto é mesmo muito difícil. Então há sempre aquela ideia que xadrez é só jogado pelos mais intelectuais. Isso não é bem verdade. Xadrez é um jogo que toda a gente pode jogar mesmo, e desde que estudes um bocado, desde que tenhas algum interesse por aquilo, é uma coisa muito divertida. Podes jogar em quase qualquer lado, podes jogar até sem tabuleiro quando chegares a um certo nível, e é uma coisa que não é assim muito difícil aprender hoje, especificamente tendo tantos recursos online para poderes aprender. No chess.com, tens no YouTube, tens Lichess, há muitas opções. Hoje em dia já não é um problema aprender. Ok, então algum sonho ou algum objetivo no xadrez que ainda não tenhas concretizado? Eu sei que, pronto, o teu caminho está longe de ser terminado, Sim. obviamente, e acredito que, pronto, como tu disseste, mesmo durante o curso de medicina vais continuando a trilhar o teu caminho no xadrez e o fim, espero eu, esteja muito longe, mas algum objetivo que tu tenhas assim em mente que queiras muito concretizar, que ainda não concretizaste, não é? Eu gostaria muito de ser um mestre nacional. Isso era o meu maior objetivo. Claro, agora tentar chegar a esse objetivo enquanto também estou no curso de medicina é já mais complicado, Acredito. mas seria um sonho. Ok, eu tenho a certeza que o vais concretizar. Sim. Mais cedo ou mais Obrigado. tarde vais chegar lá.
Sim, falámos sobre pressão. Há assim alguma música ou algum ritual que faças antes de ir assim para algum jogo mais importante? Eu tento ouvir um bocado de música entre os jogos, sim. Eu sinto Boa. que isso acalma-me muito. O que é que gostas Sal- de ouvir? Já estava à espera dessa pergunta. Agora, eu Ele agora vai dizer tipo metal. Eu acho que isso só ia causar assim uma tensão alta. Ok. Mas eu gosto muito da Stromae, um cantor belga. Sim, sim, sim. Sim. Eu gosto de ouvir assim. As canções que mais me tocam são as melhores para descontrair antes do jogo. Ou seja, privilegias mais até o significado das músicas do que propriamente ser assim uma batida mais calma. Sim, é o que gostas de ouvir, o que Ok. descontrai. Boa. Ok. Qual foi a partida mais longa que já jogaste? A partida mais longa deve ter sido umas 3 horas. 3 horas, provavelmente mais de 3 horas. Pois. Porque jogos longos são de 1h30 cada lado e depois há o incremento. E sim, eu acho que o jogo mais longo deve ter sido. Se calhar vamos só explicar um bocadinho essa parte, porque acho que os nossos ouvintes se calhar não sabem essa parte, porque no xadrez, no jogo de lentas, tu podes explicar melhor que eu, cada jogador tem um relógio, correto? E nos jogos de lentas é 1h30 para cada, e cada vez que se movimenta uma peça, carrega-se no relógio e aquilo adiciona 30 segundos. Sim, Pronto. isso é o incremento. Só para então perceberem que uma partida, apesar de parecer 1h30 para cada um dos jogadores, acaba por poder prolongar-se por várias horas. Sim. Há pausas pelo meio? Isto agora é mais uma pergunta de curiosidade. Se quiseres muito. Por acaso, não há pausas tecnicamente, mas Yeah. podes levantar quando o tempo tua está. vez de jogar. Sim, Sim. Antes de mexeres a tua peça, certo? podes levantar e olha, Fazer o que quiseres. Então dás qual uma é, volta. qual é que sentiste que é o maior rival? É o teu adversário ou é o relógio? Ai, eu acho que é a minha mente, o meu maior rival. Ok. Boa resposta. Boa Não é tanto a posição que tenho, mas sim é tentar lidar com a pressão que tenho, ou quer que seja do relógio, ou até do adversário, que às vezes tens adversários que tentam picar É contigo. verdade. Como? Ah, Já É agora, verdade, é Como verdade. é que eles Então, te picam? alguns começam-se a descer, alguns estão sempre a fazer sons, tentar distrair, e Ok, é preciso só concentrar na posição que esteja à frente e ignorar o que está a acontecer. Eu queria também fazer uma pergunta que acredito que seja bastante difícil de responderes, mas qual é a tua peça favorita? Ok, eu sei que muita gente podia pensar, ai, rainha, porque é super versátil, caminha em praticamente todas as direções, mas pronto, eu sei que os jogadores de xadrez às vezes têm assim algumas particularidades na escolha da sua peça. Portanto, se me disseres que é o cavalo, também é outra peça. É o cavalo. É o cavalo, Pronto, claro. claro. Eu adoro tentar posicionar cavalo de Também formas gosto. diferentes. Gosto de, às vezes, até retrair o cavalo para pôr numa casa melhor, onde seja mais útil. Eu acho que o cavalo adiciona muita versatilidade no jogo, que é o que mais gosto. Muita dinâmica, é verdade. Sim. É verdade. Para quem não sabe, o cavalo, a posição não, a forma como ele anda é em L. Sim. Portanto, se quiseres explicar um bocadinho de cada peça, só para Sim. quem olhar para um tabuleiro de xadrez saber como é que cada peça se movimenta, os números Ok. que existem das casas, também ajuda. Então, o tabuleiro é 8x8, então 64 casas, preto e branco. Estou a assumir Claro. que isso já é mais comum. E também, então, primeiro tens a torre, que vai horizontalmente e verticalmente. Tens o cavalo, como já disseste, vai em L. Tens o bispo, que vai diagonalmente. A rainha, que é uma combinação entre o rei, o bispo e a torre. Tens o rei, que só consegue ir uma casa ao seu redor. E Os o peões. peão, claro. No início pode ir 2 casas ou uma casa e depois durante o jogo pode ir uma casa. Uma particularidade do peão é que chegando ao final do tabuleiro do Sim. lado do adversário, chegando à última casa, consegue transformar-se numa rainha. Uma rainha ou num Sim, cavalo, sim, se ou- quiseres pronto, ser exatamente. aventureiro. Exato. Normalmente as pessoas escolhem a rainha porque é Sim, mais mas versátil. o cavalo é mais Sim. aventureiro. Mas é Percebo, verdade, exato. muito mais dinâmico neste aspecto. Há também um move que em jogos com colegas que já percebem mais xadrez do que eu fizeram uma vez e eu fiquei assim: o que é um en passant? En Ou- passant. É difícil de explicar, mas sim. Então, um en passant acontece quando um peão já está quase no final, no fim do tabuleiro, já está quase a promover, e há um peão diagonalmente à posição desse peão.
e quando esse peão ahm, avança 2 casas para a frente, podes comer o peão diagonalmente atrás desse mesmo peão. É um bocado difícil Ok. explicar assim em tabuleiro, mas é uma jogada muito complexa, raramente usa-se, mas quando chegas a um certo nível já se vê com mais frequência. Ok. Acho que explicaste de uma forma muito boa, mesmo não tendo aqui uma ajuda visual, acho que explicaste muito bem. E pronto, no seguimento também do Ampassan, eu sei que existe o rock, mas pronto, os nossos ouvintes podem não saber o que é o rock, portanto, se quiseres explicar. E para que é que serve? Exato, Porque é que, para que é que porque é que eu serve? devo fazer um rock ou porque é que eu não devo fazer um rock? Então, o rock é aconselhável para proteger o rei, normalmente. O que acontece é que trocas o rei com a torre, basicamente, e ficam juntinhos um ao outro num canto do tabuleiro. O que é que isso permite? Permite que possas defender o rei com mais facilidade e também podes afastar o rei quando estiveres a começar um ataque do outro lado do tabuleiro. Assim não tens de estar a pôr o teu rei em perigo de vida quando não é necessário. Ok. Ok. Queremos mostrar as aberturas? Podemos mostrar uma ou outra, acho que é tranquilo. Queremos te lançar aqui um desafio para tentares adivinhar aberturas. Eu se calhar mostro primeiro para a câmara, depois também podemos colocar isto em edição. Pronto, a primeira é esta. Vicente, o que é isto? Essa é italiana. É A muito típica. italiana. A típica A italiana, típica. muito bem. Vamos avançar para a seguinte. Vamos para esta. Câmara. Essa é a abertura espanhola. Rui Lopes. Rui Lopes. Ui, ele olhou um Fortíssimo. milissegundo. Olhou 1 milissegundo. Já está. Ele Vamos, vai claramente isto ser o próximo Magnus Carlsen. Mas. Quem me dera. Acho que eu não tenho mais imagens. Isto. Bom, Mas pronto, está visto também. É escusado mostrar-lhe mais porque sim, ele vai acertar tudo. claramente. Portanto, olha, Vicente, muito obrigada por ter estado aqui então connosco, a explicar-nos um bocadinho sobre o xadrez e principalmente pela tua vida, e obrigada por nos dares assim um bocadinho um insight sobre o teu percurso. Agradecemos muito a tua presença. E é isso, se tiveres mais alguma coisa a dizer-nos ou se quiseres contar mais Sim, alguma alguma coisa. última mensagem do xadrez. Então, primeiro, antes de mais, gostava de agradecer o convite, claro. E sim, eu acho que para o xadrez agora mesmo o melhor é tentar só concentrar no jogo e tentar aprender, até que há muitos recursos online hoje em dia para usar. E podes fazer em qualquer lado, é divertido, é bom para descontrair. Concordo. Pronto, pessoal, chegamos então ao fim. Fiquem atentos aos próximos episódios e espero que o Vicente tenha conseguido inspirar alguém hoje a pegar num tabuleiro e a experimentar pela primeira vez o xadrez. E dar Obrigado. assim um checkmatezinho. Este episódio foi gravado com a ajuda da Unidade de Inovação Pedagógica e da Universidade do Porto.